dia, muito boa tarde e muito boa noite. Muito bem-vindos à segunda conferência missionária deste ciclo de conferências, à escuta do diálogo. E hoje vamos falar sobre esvaziar-se. Temos um convidado especial, que depois vamos apresentar devidamente. Passo agora, neste momento, a apresentar-vos a vice-presidente do Zanimag, a irmã Joana Ribeiro, já é conhecida pela maioria de vós. Só certamente quem está nestas conferências pela primeira vez ainda não conhece, a irmã Conceição ao serviço dos pobres, e é simpatia em pessoa. Por isso, irmã Joana, muito bem-vinda. Obrigada. Como é bom estarmos aqui juntos, como é bom ver os vossos rostos. Uns a acolher a noite, outros a amanhecer e outros já em pleno dia, mas juntos aqui à escuta do diálogo. Tem estado connosco o Padre José Rebelo, o novo diretor nacional das Obras Missionárias Pontifícias, e vamos ter agora a oportunidade de o escutar. Obrigada desde já, Padre José, por estar connosco, por ter estado connosco noutra quinta-feira e agora também. Na entrevista que deu à Eclésia, disse uma frase que me tocou muito. Disse que a missão é contar histórias de esperança à humanidade. Então, no início desta conferência, deste encontro, queremos escutá-la falar um bocadinho da missão, a dizer-nos uma palavra de esperança nestes desafios que a Igreja enfrenta hoje. Padre Rebelo, estamos à escuta. Eu é que estou à escuta. Boa noite a todos. Boa É um noite. prazer que me deis esta oportunidade para me apresentar. Eu estive fora nos últimos 15 anos, depois de ter trabalhado nas revistas Alemar e Audácia, aqui em Lisboa. Fui destinado às Filipinas, onde estive 7 anos, e depois à África do Sul, 8 anos. Cheguei em agosto do ano passado, e agora tenho esta responsabilidade. Portanto, eu estou a ver, estou a ouvir, estou a ver o que é que poderei fazer, e, portanto, agradeço desde já toda a ajuda e todos os contributos que me possais dar, e naturalmente é evidente que só é possível fazer alguma coisa trabalhando em rede, trabalhando com as parcerias que já existem entre todos nós. Portanto, criando sinergias, procurando ir mais longe. E neste ir mais longe, acho que temos um desafio, que é o da comunicação, que temos que obviar. Ainda esta semana um colega me dizia que partilhasse aquelas reflexões sobre as leituras para este outubro, porque ele manda reflexões diárias sobre as leituras a mais de 500 pessoas. Ora bem, se todos nós usarmos os meios à nossa disposição, podemos partilhar um pouco daquilo que se vai fazendo, das iniciativas que temos, das reflexões que são tomadas, e acho que podemos chegar mais longe. Dar razões da nossa fé e convidar as pessoas a juntarem-se a nós, a experimentarem a alegria do Evangelho. Portanto, as obras missionárias pontifícias estão ao serviço da animação missionária, coisa que tantos fazemos. Portanto, é isso. Procuraremos, eu vou procurar estar atento, visitar, conhecer, ouvir as sugestões, e depois vamos procurar difundir, usar os meios à nossa disposição também para chegar mais longe. Acho que durante a pandemia descobrimos um bocadinho mais o poder dos meios, sobretudo das redes sociais, que muitas vezes difundem tanto ódio, e nós temos que usá-las para difundir coisas bonitas e boas, e dar esperança,
e animar e consolar. Acho que podemos, de facto, potenciar a nossa missão neste sentido, além do contacto pessoal, e não há missão sem contacto pessoal. O contacto virtual, sempre que possível, através das redes ou do telefone, meios para chegar mais longe. Obrigada, Padre José Rebelo, por nos recordar deste desafio da comunicação e de usarmos esta comunicação, porque realmente não podemos calar o que vemos, ouvimos, aquilo que vamos experimentando de Deus. Obrigada, é muito bom estarmos juntos neste caminho e neste desafio que Deus nos coloca, que é a animação missionária. Eu agora passo a palavra então ao presidente do ZIMAG, o Padre Adelino Ascenso, que nos vai apresentar o orador desta conferência, o Dr. Paulo, que nos vai pôr à escuta do diálogo. Padre Adelino. Ora, muito boa noite a todas e a todos, e também bom dia e boa tarde, conforme o lugar onde vos encontrais, e bem-vindos às Conferências Missionárias de Outubro de 2021. Esta é a segunda conferência, como já foi dito. Saúdo Dom Armando Esteves Domingos, Presidente da Comissão Missão e Nova Evangelização da Conferência Episcopal Portuguesa, o Padre José Rebelo, Diretor Nacional das Obras Missionárias Pontifícias, que acaba de nos dirigir a sua palavra, naturalmente o Padre Simão Pedro e, last but not least, a Irmã Joana Ribeiro, que é, de facto, a simpatia em pessoa. Saúdo particularmente o conferencista de hoje, Dr. Paulo Borges. Muito obrigado, Dr. Paulo Borges. Obrigado. O Dr. Paulo Alexandre Esteves Borges é seguidor da Via do Buda desde 1983. Cofundador e ex-presidente da União Budista Portuguesa. Professor de Filosofia da Religião, Filosofias na Ásia e Filosofia e Meditação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Professor de Medicina e Meditação na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e é escritor. Tem uma bibliografia muito extensa, sobretudo na área da filosofia ou nas áreas da filosofia, do budismo e da poesia. O tema que lhe sugerimos anda à volta do verbo esvaziar-se, pois pensamos que tal verbo tem muito a ver com o budismo em si. Eu diria a plenitude do vazio. Dr. Paulo Borges, se não estou equivocado, o seu aniversário natalício aconteceu precisamente anteontem. É verdade. Muitos parabéns. Obrigado. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Escutá-lo-emos com muita atenção. A palavra é sua. Muito obrigado, Padre Adelino. Queria apresentar as minhas calorosas saudações a todos. Dizer que é uma grande alegria estar aqui convosco para um humilde contributo para este diálogo intercultural, interreligioso e interespiritual que tanto prezo e que considero ser um dos grandes desafios do nosso tempo. Por isso agradeço muito sinceramente o convite inicialmente dirigido pelo Padre Adelino Ascenso, que tenho o prazer de conhecer já há vários anos e de ter colaborado com ele várias vezes. Também depois todo o apoio muito generoso e amável do Padre Simão Pedro, que ainda hoje mesmo, recentemente, quando eu lhe enviei uns textos de apoio, ele teve a generosa e amabilidade de me converter num PDF, num PowerPoint que vou poder apresentar. Portanto, ele ajudou-me muito a tornar mais clara a minha exposição e mais atraente em termos estéticos também, e estou muito grato por isso. Foi muito simpático e agradeço muito. Enfim, e dizendo isto, portanto, é um prazer estar convosco. Enfim, foi-me proposto, portanto, que falasse do tema esvaziar-se na perspectiva budista. E, naturalmente, é um tema central e é uma experiência central na experiência espiritual budista. Talvez pudéssemos começar por evocar a vida do próprio príncipe Siddhartha Gautama, que mais tarde se tornou conhecido como Buda Gautama,
E o príncipe Siddhartha Gautama, como é mais ou menos sabido, viveu 29 anos no seio, enfim, da sua família, no palácio do pai, e viveu uma vida de conforto, uma vida de bem-estar material, de opulência, de abundância, de riqueza. Era alguém que tinha, enfim, fama, prestígio e estava destinado a uma vida de sucesso, como nós muitas vezes dizemos, não é? De sucesso exterior, como eu gosto de dizer. E, portanto, ele tinha tudo aquilo a que nós habitualmente mais aspiramos. Não é? Se temos, desejamos continuar a ter, e se não temos, é aquilo a que mais aspiramos em geral. Os seres humanos em geral aspiram ao conforto, bem-estar, estabilidade, segurança material, riqueza, se possível luxo, e o Siddhartha Gautama tinha tudo isso. Não é? Mas um dia aconteceu que ele despertou para a existência de alguma coisa no mundo, na vida, nos outros seres, humanos e não humanos, a que chamou, que a Índia antiga, desde há muito, chama Dukkha, D-U-K-K-H-A, Dukkha, que se traduz em geral como sofrimento, mas tem sentidos mais amplos, quer dizer também insatisfação, mal-estar, frustração, e há hoje quem diga que Dukkha é uma das designações na Índia antiga de um dos aspectos do nosso mal-estar contemporâneo, o stress, a ansiedade, etc. Bom, ele constatou que isso existia e que existia de forma muito evidente. Ele, um belo dia, passeou fora do palácio do pai e subitamente os olhos abriram-se para a existência de pessoas doentes, que sofriam evidentemente de forma à doença, pessoas que sofriam devido à idade avançada, portanto, o fenómeno do envelhecimento, e depois despertou também para o sofrimento inerente à morte, quando viu um cortejo fúnebre em que naturalmente os amigos e os parentes lastimavam e, enfim, experienciavam a mágoa de ver um ente querido partir. Então, o futuro Buda Gautama ficou muito tocado, muito sensibilizado por isto, e podemos dizer que aí, nesse preciso momento, a sua vida começou a esvaziar-se. Começou a esvaziar-se daquilo de que muitas vezes a nossa vida está cheia, pelo menos falo por mim. Estou a pensar na indiferença, na insensibilidade em relação ao sofrimento alheio. O Buda Gautama, o futuro Buda Gautama, o príncipe Siddhartha Gautama, sentiu o seu coração, o fundo do seu ser, profundamente tocado pela dor de ver pessoas doentes, pessoas idosas e, finalmente, a dor de quem vê um ente querido partir. E isto tudo levou um repensar radical da sua vida, do sentido da sua vida, que o levou efetivamente a decidir abandonar o palácio do pai, a vida convencional, o conforto da vida familiar e encetar uma busca que durou cerca de 6 anos, procurando um caminho para libertar os seres vivos do sofrimento inerente à dor, inerente à doença, à velhice e à morte. E ao longo desse caminho passou por várias experiências, enfim, apreendeu a informação espiritual e filosófica disponível no seu tempo na Índia, e acabou por passar por todo um processo que conduziu ao que a tradição budista e, enfim, a história das religiões designa habitualmente como o despertar ou a iluminação. Então, nesse preciso momento, no culminar desse processo, ele tornou-se conhecido como, já não príncipe Siddhartha Gautama, mas mais como Buda Gautama, portanto, o desperto, não é? Aquele no qual a consciência se abriu plenamente para a natureza última e profunda da realidade de todas as coisas. Não é? Bom, e a partir daí ele não fez outra coisa, movido por amor e por compaixão, portanto, esvaziado ainda da insensibilidade e do conforto e do comodismo que tantas vezes nos dominam, ele não fez outra coisa senão vaguear pela Índia, pelas várias regiões da Índia, por várias regiões da Índia, e durante 45 anos tentar transmitir aos outros aquilo que ele havia descoberto ao longo desse processo. E assim surgiram os ensinamentos budistas, que deram origem a um movimento espiritual, por vezes considerado mais religioso, outras vezes mais filosófico, mas um movimento espiritual que é um dos grandes movimentos espirituais, enfim, da humanidade, a par de muitos outros. Não é? E então,
pode-se dizer que o que o Buda Gautama viu, segundo a tradição budista, o que ele viu no culminar desse processo a que se chama o despertar ou iluminação, foi que a percepção convencional da realidade, a percepção humana convencional da realidade, do modo como nós habitualmente percepcionamos o mundo, é, no fundo, a grande causa do sofrimento. O sofrimento, claro que tem muitas manifestações, tem muitas causas e condições aparentes. Muitas vezes nós tendemos, para identificar as causas e as condições do sofrimento humano, como exteriores a nós, portanto, tendemos a queixar-nos dos outros, do destino, da vida, às vezes de Deus, dos deuses, enfim, das forças negativas, maléficas, diabólicas, etc. Não é? Mas o que o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda Gautama, viu foi que, fundamentalmente, a raiz principal do sofrimento reside nas nossas mentes e no modo como nós percepcionamos de forma distorcida a chamada realidade. E, fundamentalmente, esse sofrimento surge a partir do momento em que nós temos uma percepção da realidade de natureza conceptual e dualista. Fundamentalmente, para simplificar esta questão, o sofrimento radica na ilusão, segundo a visão do Buda e segundo os desenvolvimentos da filosofia budista. A raiz do nosso sofrimento radica na ilusão de haver uma separação entre nós e os outros, entre o eu e o não eu, entre o que é meu e o que não é meu, entre nós e o mundo, entre nós e a realidade, entre nós e a vida. Quando nós olhamos para o mundo dominados por esta ideia de que eu estou aqui e vocês estão aí, quando eu olho para a realidade dominado por esta ideia de que eu estou aqui, bem real, e há um mundo que está aí fora, separado de mim, eu tendo a tornar-me autocentrado, tendo a tornar-me egocêntrico. E, em função do meu autocentramento ou do meu egocentrismo, eu tendo a privilegiar, primeiro que tudo, a satisfação das minhas necessidades, dos meus desejos, dos meus interesses. Não é? Às vezes, as necessidades, desejos e interesses dos grupos com os quais mais me identifico podem ser o meu grupo religioso, ou político, ou linguístico, ou étnico, ou nacional, ou desportivo, ou outro qualquer. Não é? E tendo a considerar em segundo, terceiro, ou até ignorar completamente as necessidades, interesses e desejos dos outros, daqueles que não são eu e daqueles que não pertencem aos meus. A partir daí estão criadas as raízes de duas forças emocionais, ou duas pulsões, melhor dizendo, que o budismo considera também serem as mais diretas responsáveis a seguir à ilusão, a seguir à ignorância dualista do nosso sofrimento, que são o desejo possessivo, acompanhado do apego, e a aversão, em relação, por exemplo, àquilo que parece impedir a satisfação da nossa possessividade. E então o Buda falou destas três causas de dukkha. Moha, a ilusão, portanto, usando as palavras antigas, nas línguas Pali e depois sânscrito. Moha, a ilusão. Raga, o desejo possessivo e o apego. E dvesha, a aversão, a hostilidade. Ora, estas são, do ponto de vista budista, as causas do sofrimento e, naturalmente, o que o Buda Gautama propõe, a quem esteja interessado em saber mais sobre a sua descoberta, digamos. Aliás, ele não pretende ter sido o primeiro a descobrir isto. Isto é um ponto que levar-nos ia muito longe, mas há alguns textos dos seus ensinamentos onde ele assume que mais não fez do que senão redescobrir o que outros sábios antigos haviam também já, por sua vez, redescoberto. Portanto, uma sabedoria multimilenar, intemporal, não é? Que diz, no fundo, isto que eu estou aqui a partilhar convosco, não é? E que estou a partilhar como uma hipótese de trabalho, apenas a hipótese de trabalho budista. Aliás, o Buda Gautama insistiu bastante em que nós não aceitássemos as coisas só porque alguém diz, mesmo que seja alguém reputado como um sábio ou um santo, não é? Neste caso o próprio Buda, não é? Ele exortou a que as suas palavras fossem sujeitas ao exame da nossa razão, da nossa investigação e, em última instância, da nossa experiência. Portanto, nós devemos, segundo o Buda Gautama, meditar sobre os seus ensinamentos e não aceitá-los com uma fé cega. Não é? Portanto, é por isso que eu gosto, quando falo do Buda e do budismo, falar sempre em termos de hipótese de trabalho. Portanto, a abordagem budista pretende não ser doutrinal, não ser dogmática, ser experiencial. Portanto, estamos a propor aqui hipóteses de trabalho. São as hipóteses de trabalho que o Buda Gautama nos deixa.
Portanto, esta hipótese de trabalho é que, de facto, há uma raiz profunda de sofrimento que radica da percepção dualista do mundo, que ele chama a ilusão ou a ignorância, daí resulta o apego, a aversão, e essas são as causas profundas do sofrimento. São as causas de um sofrimento que, no fundo, depende de nós, que é um sofrimento que nós cultivamos, que nós geramos, sem o saber. Na nossa busca contínua de bem-estar e de felicidade, na nossa busca contínua de evitar o sofrimento, segundo a perspectiva do Buda Gautama, devido à nossa falta de sabedoria, nós acabamos por procurar a felicidade de um modo que causa sofrimento e acabamos por tentar evitar o sofrimento de um modo que aumenta ainda mais o sofrimento. Nomeadamente quando queremos ser felizes e evitar o sofrimento, desenvolvendo apego e desenvolvendo aversão. Porque o apego e a aversão só por si são causas de sofrimento interior. São causas de mal-estar mental e emocional, como aliás as neurociências amplamente sabem. Mas então, naturalmente, a partir do momento em que ele faz esta descoberta, por experiência própria, o que ele propõe é um esvaziamento, naturalmente. Portanto, o que ele propõe é que os seres humanos possam seguir um caminho que os leve a esvaziarem-se das causas do sofrimento, ou seja, da ilusão, do apego e da aversão. E é nisso que consiste o célebre Nirvana, ou Nibbana em Pali. Portanto, aqui talvez pudesse começar a compartilhar o PowerPoint que o padre Simão Pedro tão generosamente me preparou, e vamos então ver o primeiro texto. Eu vou aqui apenas poder referir alguns textos, não haverá tempo para tudo, mas num dos textos postos muito mais tarde por escrito, não é? No fundo reporta-se aqui um diálogo, na verdade, em que não é o Buda que fala diretamente, mas é um dos seus discípulos próximos, Sariputta, ou Shariputra, em sânscrito, quando lhe pergunta o que é o Nibbana, o que é o Nirvana, quer dizer etimologicamente cessação, subentende-se, do sofrimento por extinção das suas causas. Este discípulo próximo do Buda responde que o Nibbana é o desaparecimento da avidez, o equivalente ao que eu designei como desejo possível e o apego, é o desaparecimento da avidez, o desaparecimento do ódio, o equivalente à aversão, e o desaparecimento da ilusão. Isto, amigo, é chamado Nibbana. E depois o que o Buda apresenta no seu primeiro ensinamento, conhecido como o Sermão de Benares, em que ele põe em movimento a roda do Dharma, portanto é o primeiro ensinamento que ele dá a um grupo de 5 pessoas, não é? Ele diz que há um caminho, há uma via, maga ou marga, não é, para chegar a este estado. Esse caminho tem 8 aspectos, não vou agora poder falar de todos eles, mas a visão perfeita, a intenção, fala, a ação, modo de vida, esforço, atenção, concentração perfeitas. É um caminho que tem um aspecto de sabedoria, tem um aspecto ético e tem um aspecto de exercícios meditativos e contemplativos. Todos eles são inseparáveis e interdependentes. Mas o essencial, a base deste caminho é esta visão. E aqui a visão é a visão que, por exemplo, um texto do budismo antigo, eu dividi este PowerPoint em 3 partes, portanto, uma referente a textos do budismo mais antigo, que eu chamei budismo original, depois, porque há muitos budismos dentro do budismo, não é? Depois um outro budismo que se autodesigna como grande veículo, Mahayana, e finalmente o chamado Vajrayana, o budismo que se desenvolve mais no Tibete, por exemplo, ao passo que o Mahayana se envolve no Japão, na China, e o budismo original está mais presente nos países do subcontinente indiano. Mas então, nesse texto ainda do budismo original, o Dhammapada, que estamos agora aqui a visualizar, o Buda diz, em 3 linhas muito sucintas, que todas as coisas condicionadas são impermanentes. Todas as coisas ou fenómenos condicionados são insatisfatórios. E todas as coisas não têm essência, são desprovidas de essência. E esta ausência de essência que será traduzida mais tarde por uma das expressões mais singulares do budismo e mais importantes na filosofia budista, que é a noção de shunyata, vacuidade, a qualidade daquilo que é vazio. Mas então em que é que consiste essa shunyata? Bom, vejamos primeiro em que é que consiste cada uma destas 3 afirmações. O que o Buda aqui diz é que os fenómenos condicionados, ou seja, tudo o que nós percepcionamos, dominados pela ilusão, da dualidade e dos conceitos dualistas,
que é também a ilusão da nossa própria linguagem, porque a nossa linguagem é dualista e tende a construir ou levar-nos a ter uma percepção da realidade onde supostamente há um sujeito separado de um objeto. Para já é um problema de linguagem e tem a ver com as funções linguísticas do cérebro, que tendem a percepcionar a realidade sempre em termos bipolares, uma coisa e outra, distintas entre si. E a hipótese de trabalho do Buda e do budismo é que o modo como a nossa linguagem e o nosso cérebro, as funções linguísticas do nosso cérebro, nos levam a percepcionar a realidade é um modo que não corresponde à natureza profunda da realidade. Porque na natureza profunda da realidade nada está separado. Todavia nós pensamos e falamos como se as coisas, os seres, estivessem separados entre si. E isso conduz ao autocentramento e o autocentramento conduz ao apego e à aversão. E estes conduzem ao sofrimento. No fundo, é isto. Então, o que o Buda aqui quer dizer, segundo a minha leitura e a leitura da tradição budista, é que tudo o que nós percepcionamos em termos convencionais, em termos dualistas, dominados também pelo apego e pela aversão, no fundo parece ser permanente, mas é impermanente. Quer dizer, nós tendemos a ver-nos, a nós, aos outros, às coisas do mundo, aos objetos, como entidades sólidas, imutáveis. E o que o Buda aqui propõe é que a natureza profunda de tudo é exatamente o oposto. Nós não somos seres, nós somos fluxos. Nós não somos algo estático, nós somos processos dinâmicos. Nós estamos sempre a mudar, a nível físico, a nível emocional, a nível mental. Nós, os outros seres vivos, o mundo, a realidade é um processo dinâmico, onde não há nada que permaneça igual a si mesmo uma única fração de segundo. Por outro lado, nós temos tendência também a percepcionar as coisas condicionadas, como suscetíveis de nos trazerem a paz, o bem-estar e a felicidade que nós tanto procuramos. E, em geral, nós procuramos avidamente o bem-estar, a paz, a segurança, a felicidade na dependência de objetos externos. Podemos procurar a paz, a felicidade no, sei lá, já referi, na segurança, no poder, na riqueza, no controle, no prestígio, na reputação, no sucesso exterior, no acesso a todas as formas de prazer, nos relacionamentos, na carreira, na vida familiar, nisto, naquilo, mas o que o Buda pretende, aquilo para o qual pretende chamar-nos a atenção é que, em última instância, tudo isso é insatisfatório. Porque tudo isso também é impermanente, nada disso pode durar para sempre. E tudo aquilo que nós possamos julgar, possuir, e que nos traga alguma satisfação, não o poderemos manter para sempre. Mas não seja no momento da morte, teremos que abandonar tudo isso. Se é que isso, em vida, não tem que ser abandonado, porque nós não controlamos a nossa vida e há muitas causas e condições que fazem com que, contrariamente às nossas aspirações e expectativas, não nos possa acontecer sempre o que mais desejamos e nunca possa deixar de acontecer aquilo que menos desejamos. Portanto, nós não controlamos a vida. E, portanto, em última instância, se procuramos a felicidade na dependência de alguma coisa que é impermanente, nós estamos desde já a condenar-nos à insatisfação. E então, daí esta chamada de atenção que tudo o que é condicionado, tudo o que é impermanente, é, por natureza, insatisfatório. E porque também, também a perspectiva do Buda, nós, na verdade, mesmo que identifiquemos a felicidade com as coisas exteriores, com o bem-estar, a riqueza, a fama, etc., nós, no fundo, quando temos isso, facilmente experienciamos que não é propriamente isso que nós procuramos, porque continuamos insatisfeitos e continuamos em busca de algo mais. E daí as nossas tendências para o consumismo, para a acumulação, etc., etc. Porque, no fundo, o Buda diz que o que nós procuramos é a felicidade genuína, profunda, que é a felicidade de ser, é a felicidade de uma mente aberta, desperta para a sua natureza profunda, para a experiência de que em nós está a realidade primordial e que fora disso nada pode realmente satisfazer-nos. Mais adiante tentarei voltar a esta questão, que é fundamental. E depois o que o Buda diz é que, no fundo, as coisas que nós julgamos, as coisas, os seres, que nós julgamos serem sólidas, substanciais, ou seja, em termos filosóficos, tudo o que nós julgamos existir em si e por si, na verdade, não existe intrinsecamente. Porque nada existe separado, isolado, mas tudo existe em relação.
Na linguagem budista diz a interdependência. Como diz um mestre e pensador budista contemporâneo, vietnamita, Thich Nhat Hanh, nós não somos, nós entre-somos. Nós entre-somos com tudo quanto existe no universo. E em cada ser está presente o inteiro universo. É uma visão holística, se quisermos. Na aparente parte está o todo. E a parte não existe senão inseparável do todo. Não existe a parte do todo. Portanto, nada existe intrinsecamente. Isto aplica-se a tudo. Quer dizer, eu não existo separado do ar que respiro, do alimento que ingiro, não existo separado dos outros, dos quais dependo para a minha subsistência, o mínimo alimento que chega diariamente ao meu prato resulta do trabalho voluntário e involuntário de um número infinito de pessoas e de outros seres mesmo, não é? Portanto, eu não existo separado de ninguém. A mínima peça de roupa que eu tenho vestida está a ser produzida do outro lado do mundo, o algodão é colhido, é processado, a roupa é confeccionada, é transportada, etc., até chegar a mim. Não é? Portanto, todos nós dependemos neste momento do trabalho de um número imenso de seres que nós jamais conheceremos, não é? Que nos permitem estarmos agora aqui online, em conjunto, a falar tudo isto. Portanto, é esta a perspectiva budista. Ninguém é realmente independente. Todos somos interdependentes. Bom, aqui continuamos perante uma proposta de esvaziamento. Portanto, esvaziamento da ideia de que alguma coisa no mundo possa durar para sempre. Alguma coisa condicionada possa durar para sempre. Claro que há a realidade que transcende tudo isso, a realidade profunda, o que o budismo chama de natureza de Buda, o que outras tradições designam de outros modos. Isso transcende a impermanência. Mas a nossa realidade, a realidade convencional, é uma realidade onde tudo está a mudar. Então há que nos esvaziarmos dessa ideia de permanência. Depois há que nos esvaziarmos da ideia de que alguma coisa condicionada, limitada, finita, possa ser absolutamente satisfatória. Ou seja, possamos encontrar a felicidade naquilo que é relativo e naquilo que é finito. E, finalmente, esvaziar-nos da ideia de que nós, e o que quer que seja, existamos como entidades separadas, em si e por si. Ora, para o Buda Gautama e para a tradição budista, este esvaziamento das nossas ideias inadequadas, erradas, dos nossos conceitos falsos acerca da natureza das coisas, permite que o nosso coração, não só a nossa mente se possa abrir, mas o nosso coração também se possa abrir, para além do condicionamento ou do confinamento do apego e da aversão. E que se possa abrir mediante a experiência do que o budismo chama os quatro sentimentos ilimitados, que são o amor, a compaixão, a alegria e a imparcialidade. E há uma expressão disso que me parece muito eloquente, num sutra também antigo, o Metta Sutra, quer dizer, o sutra acerca do amor, onde encontramos um excerto como este, que eu aqui reproduzi. Deixem-me ver, portanto. Isto começa aqui: possam todos os seres vivos viver em segurança e paz, seres frágeis ou fortes, altos ou baixos, grandes ou pequenos, visíveis ou invisíveis, próximos ou distantes, já nascidos ou por nascer. Possam todos eles residir em perfeita tranquilidade. Portanto, isto é um sutra que é recitado abundantemente nas práticas diárias budistas, não é? E que visa abrir os nossos corações e cultivar o amor profundo, universal, incondicional, imparcial. Não é? Continuando então. E aqui podemos também falar naturalmente, de um esvaziamento, mas um esvaziamento do amor limitado, do amor convencional, do amor condicionado, é? Do amor parcelar. É? E então, continuando com o texto: que ninguém prejudique ninguém, que ninguém ponha a vida de ninguém em perigo, que ninguém, movido por ira ou má vontade, deseja a ninguém qualquer mal. Tal como uma mãe ama e protege o seu filho único com risco da sua própria vida, devemos cultivar um amor ilimitado para oferecer a todos os seres vivos no inteiro cosmos. Que o nosso amor ilimitado impregne todo o universo, em cima, em baixo e de lado a lado. O nosso amor não conhecerá obstáculos. O nosso coração será absolutamente livre de ódio e inimizade. Então, em pé ou a andar, sentados ou deitados, enquanto estivermos acordados, devemos manter esta atenção plena, amorosa, no nosso próprio coração.
esta é a mais nobre forma de viver. Naturalmente é um texto, pessoalmente sinto desafiante, portanto é um texto que todos os dias eu sinto que desafia o meu egoísmo, o meu autocentramento, as limitações do meu amor, portanto, e que me convida a abrir-me, a esvaziar-me do amor limitado e a abrir-me ao amor ilimitado, que existe como um potencial em todos nós, do ponto de vista budista, sobretudo no budismo Mahayana, diz que este potencial de sabedoria, de amor e de compaixão reside no íntimo de todos os seres vivos, e de uma forma mais evidente no íntimo dos seres humanos. Portanto, todos nós temos este potencial. Temos este potencial, do ponto de vista budista, de olharmos para o universo, para todos os seres e para cada um dos seres, com o olhar amoroso de uma mãe que protege o seu filho único, se necessário for, com o risco da sua própria vida. E aqui temos a raiz do ideal do Bodhisattva, que será o ideal do budismo do grande veículo. Portanto, aquele que é capaz de, como podemos ver mais adiante, portanto, desvaziar de tal modo do autocentramento que se torna capaz, vamos avançar um pouco, de pôr em prática aquilo que é proposto num texto do Mahayana, são as 37 práticas dos Bodhisattvas, um texto central do budismo do grande veículo, pôr em prática o que está aqui na instância 11. Parte-se então do princípio que todo o sofrimento, sem exceção, vem de ansiar pela nossa própria felicidade. O sofrimento vem do autocentramento na busca da minha felicidade, não é? Ao passo que os Budas perfeitos, portanto, os seres completamente despertos, nascem da intenção de beneficiar os outros, sem esperar nada em troca. Então, a aspiração a que este texto nos convida é que a prática de um Bodhisattva, ou seja, daquele que aspira ao despertar para o bem de todos os seres, seja genuinamente trocar a sua ou a minha própria felicidade pelo sofrimento dos outros. Isto é uma coisa que nos meios budistas do Mahayana se põe em prática através de uma meditação, com a respiração, em que nós sentamos-nos, trazemos a atenção para o coração e ao inspirar sentimos que estamos a absorver no nosso coração o sofrimento de todos os seres e que depois libertamos assim todo o sofrimento e que depois na expiração oferecemos toda a felicidade, tudo o que há de bom em nós, oferecemos aos outros para que eles estejam bem, sejam felizes. E assim esvaziamos da tendência habitual para fazermos o inverso, que é querermos para nós o que é bom e deixarmos para os outros o que é nocivo, ou pelo menos não queremos para nós o que é nocivo, e sermos muitas vezes indiferentes ao sofrimento alheio. Portanto, isto é uma forma de, no fundo, transformar profundamente a nossa percepção do mundo e a nossa intenção na vida, que é de estarmos disponíveis para acolher em nós o sofrimento de todos e de cada um dos seres, não para ficarmos esmagados por isso, mas para os libertarmos disso e depois sermos capazes de algum modo de transformar isso, alquimizar isso. Por vezes somos convidados a visualizar uma luz no coração, essa luz absorve em si todo o sofrimento do mundo, transforma tudo isso em paz, em amor, em felicidade, em alegria, e depois na expiração oferecemos isso para o bem de todos os seres. E então esta é uma prática que vem desta tomada de consciência também de que no fundo não há separação entre nós e os outros. Bem, voltando atrás, um texto do grande veículo onde a questão da vacuidade surge de uma forma central é o famoso Sutra da Essência do Conhecimento ou da Sabedoria Transcendente, Prajna Paramita Sutra. E nós encontramos esta expressão que se tornou lapidar na tradição budista, nas suas várias expressões, não é, até aos dias de hoje, que é esta: a forma é vazia, a vacuidade também é a forma. A vacuidade não é senão forma, a forma não é senão vacuidade. E depois diz que as sensações, percepções, etc., tudo isso é vazio. Bom, o que é que isto quer dizer? Claro que isto levaria mais tempo para explicar tudo de forma mais adequada, mas aqui estamos a falar diretamente da natureza profunda da realidade. O que aqui também se deve dizer que no budismo, já referi que há vários budismos, e segundo a tradição budista, o Buda Gautama, após o chamado despertar, constatou que a transmissão daquilo que ele havia descoberto não podia ser senão pedagógica, e que ele não podia dizer o mesmo a todos. Portanto, ele tentou adaptar a sua sabedoria
às capacidades limitadas de recepção dos seus destinatários. E por isso a uns deu alguns ensinamentos, a outros deu outros ensinamentos. E segundo a tradição budista, ele foi dispensando progressivamente a números mais reduzidos de seres ensinamentos mais profundos. Por isso hoje, na exegese dos textos budistas, costuma-se diferenciar entre os textos ou os sutras que têm um sentido definitivo e aqueles que têm um sentido provisório. O sutra, por exemplo, fala das 4 novas verdades, que diz que há o sofrimento, que há a causa de sofrimento, que há um estado para além de sofrimento, que há o caminho para lá chegar, é considerado sentido provisório. Não expressa o sentido último. Mas um sutra como este, o Sutra da Essência do Conhecimento Transcendente, supostamente, segundo a tradição budista, expressa a natureza profunda das coisas, de uma forma mais direta, menos adequada aos limites da nossa percepção condicionada. Então aqui fala-se mais diretamente de vacuidade. O que é vacuidade? Bom, a vacuidade é a ausência de existência em si por si do que quer que seja. No fundo, a vacuidade poderíamos talvez, estou agora a olhar aqui para este PowerPoint que o Padre Simão Pedro generosamente preparou, e nós encontramos aqui uma espécie de bolhinhas. Encontramos aqui umas bolhas, são bolhas dentro d'água. Ora, esta é uma imagem muito budista, ou muito explorada pelo budismo, porque no fundo estas bolhinhas parecem ter uma existência intrínseca, parecem ser reais, independentemente umas das outras e do espaço ou da água onde se manifestam. Mas se formos a ver bem, estas bolhas dentro da água não têm outra consistência senão a da água. Portanto, elas não têm uma realidade própria, não têm uma realidade separada. Parecem ter uma realidade separada. Aparecem como tal. Portanto, as formas são os fenómenos tal qual são percepcionados. Nós olhamos para estas bolhinhas e dizemos que aqui está uma grande, outra está aqui 2 mais pequenas, e outra aqui média, e outra aqui, e várias outras aqui. Elas parecem distintas entre si. Mas, no fundo, elas existem dentro de um mesmo espaço. E o espaço é a essência profunda de todas elas. Seja a água, no caso de serem bolas de sabão, seja o espaço, onde as bolas de sabão que uma criança sopra flutuam um momento para logo desaparecerem. A essência das bolas de sabão, se formos a ver bem, é espaço. A essência das bolhas dentro da água é água. Não há outra essência. Mas elas parecem todas ser distintas. Todavia não são distintas. Portanto, quando se diz que a forma é vazia, quer dizer que esta bolha não tem existência em si por si. E é por isso que ela é impermanente. É por isso que ela não vai durar para sempre. É por isso que ela aparece e desaparece, tal como tudo. Ora, na perspectiva budista, estas bolhas somos nós. E tudo quanto existe. Os seres humanos, os outros seres vivos, os fenómenos, os objetos, tudo é como estas bolhas. Elas têm uma aparência, neste momento, parecem existir, parecem estar aqui, mas sabemos que, enfim, se estivéssemos a observar para este fenómeno vivo e real, estas bolhas estariam a subir, a constituir-se eventualmente no fundo de uma panela de água a ferver, e quando chegassem à superfície desapareceriam como se nunca tivessem existido. Então, a vacuidade é isso. A vacuidade é a ausência de consistência intrínseca própria de qualquer forma. Por isso a forma é vazia, mas a vacuidade também não existe senão manifestando-se nas formas. Por isso a vacuidade não é senão forma e a forma não é senão vacuidade. A vacuidade, podíamos dizer aqui, também é o espaço maior onde as formas aparecem, que é inseparável das formas, tal como nós somos inseparáveis do espaço onde vivemos. Esta é uma intuição e uma metáfora fundamentais, não só no pensamento budista, mas em algumas outras escolas do pensamento indiano antigo. É que a realidade primordial é semelhante ao espaço. Na Índia, em sânscrito, diz K, K-H-A, K. Portanto, nós existimos dentro do espaço. Não é o espaço que existe dentro de nós. Nós não contemos o espaço, nós somos contidos pelo espaço. Do mesmo modo, nós existimos dentro de uma realidade maior. E, enquanto tal, nós não temos uma essência intrínseca. A nossa essência é a desse grande espaço do qual somos absolutamente inseparáveis. Agora, temos uma existência. Em termos de existência, nós temos uma relativa diferenciação, temos uma relativa singularidade, vemos-nos como indivíduos, experienciamos como indivíduos, como pessoas, obviamente que todos temos formas físicas distintas,
Todos neste momento estamos a sentir e a pensar coisas diferentes, mas a questão é se não há uma realidade mais abrangente, uma realidade que nós não conseguimos conceptualizar, não conseguimos percepcionar, não conseguimos sequer imaginar, no seio da qual tudo isto acontece. O que nós chamamos a nossa vida, a vida dos outros, os fenómenos, a totalidade daquilo que chamamos o mundo, ou o cosmos, ou o universo. Então, em algumas correntes da filosofia budista, essa realidade maior é precisamente o que se designa como o vazio, ou a vacuidade. Não porque não exista, atenção, o budismo procura ser muito rigoroso aqui. O budismo procura ser um caminho do meio entre extremos. Portanto, um extremo é dizer que as coisas existem em si e por si, de uma forma sólida, estável, permanente. É o extremo do essencialismo. Outro extremo é o extremo do nihilismo, é dizer que nada existe em absoluto. O caminho do meio é dizer que as coisas existem em relação, ou seja, em interdependência. As bolhas não existem senão umas em relação às outras e em relação ao espaço amplo que as contém. Portanto, não se pode dizer que elas existam absolutamente, mas também não se pode dizer que elas não existam em absoluto. Portanto, este é o caminho do meio. Ora, e as bolhas somos nós. O problema é que a bolha que eu sou tende a ver-se como a mais importante, maior do que as outras. E então, em vez de ter consciência que sou igual a todas as outras bolhas no seio do espaço imenso e limitado da realidade primordial, eu tendo a olhar para as outras bolhas como sendo inferiores a mim, tendo a considerar mais importante e tendo a viver em função do apego a umas coisas e da aversão a outras, procurando satisfazer as minhas necessidades, desejos, interesses, etc., e deixando para segundo ou terceiro plano ou ignorando completamente os desejos, interesses, necessidades das outras bolhas. E isto é o que gera o sofrimento evitável, e é deste sofrimento e das causas desse sofrimento que o budismo propõe que nós nos esvaziemos. Para encontrar, poderíamos dizer, num sentido, o vazio, mas este vazio é a plenitude, porque este espaço aberto, este espaço incomensurável, este espaço ilimitado, que a Índia chama Ka, por um lado, vazio, porque não tem forma, o espaço não tem forma, nesse sentido é vazio, mas, por outro lado, ele é plenitude, porque contém em si a potencialidade de manifestação de todas as formas possíveis. Então, eu já previa que não pudesse percorrer todos estes textos, portanto, eu vou passar para os últimos, para um texto de Longchenpa, um grande filósofo e sábio tibetano do século XIV. Tive a oportunidade de já publicar um estudo comparativo entre Longchenpa e um contemplativo cristão, seu contemporâneo, Mestre Eckhart. Curiosamente, tem uma linguagem muito semelhante, nunca se tendo, obviamente, pertencendo a tradições diferentes, que nesta época não se conheciam, nunca tendo, obviamente, qualquer contacto entre si, um escrevendo em alemão medieval, o outro escrevendo em tibetano, mas tem uma linguagem muito semelhante, e uma linguagem em que a metáfora fundamental para falar da realidade primordial é a metáfora do fundo sem fundo. Como podem ver aqui numa tradução portuguesa, dentro da vastidão da presença espontânea de tudo, está o fundo de tudo que surge. Em tibetano, Zi, Z-H-I, Zi. Às vezes designa-se Kyun-Zi, o fundo universal. Ora, na linguagem do contemplativo cristão do século XIV, Mestre Eckhart, fala-se do Grund, no alemão medieval Grund, e também Ungrund, Urgrund, Abgrund. Portanto, o fundo, o sem fundo, o fundo primordial e a ausência de fundo ou o abismo. É uma metáfora muito, muito semelhante e muito convergente com o sentido em que ela é usada nos textos de Longchenpa. Ora, esse fundo tem, digamos, três aspectos. O primeiro é que, quanto à essência, é vazio. Em tibetano, o budismo tibetano é aquilo que eu tenho procurado praticar, e também a língua tibetana é a língua das tradições budistas que eu tenho procurado estudar um pouco. Em tibetano diz tong, vazio. O equivalente a shunya em sânscrito, vazio. Na essência é vazio. Aqui vazio quer dizer que é aberto, que não tem limites. O fundo de todas as coisas é o infinito. Eu faço esta leitura filosófica. E nesse sentido não me parece que se esteja a falar de outra coisa, de uma coisa muito diferente, ou porventura nada diferente daquilo que outras tradições diziam como a divindade, Gottheit, o próprio Eckhart, etc. Chamou Gottheit. Não Gott, não o Deus que nós pensamos a nossa imagem e semelhança, mas o infinito, o fundo sem fundo de todas as coisas, a divindade.
Portanto, na sua essência ele é vazio, Tong. Quanto à sua natureza é contínuo, às vezes diz-se luminoso, portanto, ele tem uma qualidade que é da manifestação incessante e é um fundo autoconsciente, portanto, há nele luz, há sabedoria, o que em tibetano se diz Ozel, portanto, uma clara luz, portanto, é um vazio luminoso, pode-se dizer, não é? E, se bem que nunca tem existido como alguma coisa, portanto, ele não tem qualquer configuração, não tem forma, está para além de todos os nossos conceitos, palavras, imagens, não é? Ele não tem nada que se possa apreender, não é? Por isso mesmo, ele emerge como absolutamente tudo. Então ele está sempre a manifestar-se na multiplicidade, na superabundância de todos os fenómenos, todas as coisas, todos os seres, todas as formas de vida. Não é? Então isso considera-se também a sua dinâmica amorosa ou compassiva. Em tibetano, Tuje. Portanto, o que se traduz como compaixão, na verdade, é uma espécie de criatividade inerente ao fundo de todas as coisas, que faz com que ele se manifeste sempre do modo mais adequado a realizar o bem de todos os seres. Então temos aqui 3 aspectos desta realidade primordial, segundo esta visão do budismo tibetano, em que ela, por um lado, é vazia, portanto aqui não estamos a falar de esvaziamento, estamos a falar do vazio, mas um vazio que é uma plenitude porque tem em si esta qualidade da sabedoria, da luz e do amor e da compaixão, espontâneos, não pensados, imediatos. E então, para concluir, em abordagens mais recentes desta questão, textos de autores budistas contemporâneos, um mestre budista tibetano do século XX, o Tulku Orgyen Rinpoche, diz o seguinte acerca da vacuidade. Todavia, é precisamente esta natureza sem fundo da realidade que permite tudo, todo o tipo de objeto e experiência. A vacuidade não é apenas um nada vazio, é um campo de infinita possibilidade. Há quem hoje estabeleça relações com a noção de vazio quântico. Devido à vacuidade, tudo existe. A vacuidade comunica a insubstancialidade do nosso mundo, ao mesmo tempo que permite tudo. Portanto, a vacuidade é também plenitude, pois ela detém o potencial para que tudo aconteça. E o seu filho, Miguel Rinpoche, que é o meu mestre principal atualmente, fala desta mesma questão nestes termos. Uma vasta abertura, portanto ele está a falar da vacuidade, uma vasta abertura que não é uma coisa em si mesma, mas antes um fundo infinito e não caracterizado, impossível de caracterizar, de definir, de limitar, de conceptualizar, contra o qual e através do qual galáxias, estrelas, planetas, animais, seres humanos, rios, árvores, etc. aparecem e se movem. A vacuidade, ou infinita possibilidade, é a natureza absoluta da realidade. Tudo o que surge da vacuidade, estrelas, galáxias, pessoas, mesas, lâmpadas, relógios e mesmo a nossa percepção de tempo e de espaço, é apenas uma expressão relativa da infinita possibilidade. É uma aparência momentânea no contexto de tempo e espaço infinitos. Então aqui o que é proposto é por um lado um esvaziamento, mas no fundo o que me parece que o budismo, pelo menos este tipo de budismo que estou agora a falar mais propriamente propõe, é o reconhecimento da vacuidade fundamental de tudo, ou da vacuidade como o espaço fundamental onde a nossa vida constantemente acontece, em interdependência com todas as outras vidas, com todos os outros fenómenos, com todas as outras coisas. Portanto, não como entidades separadas e isoladas, mas em interdependência. Aqui a questão, se por um lado é o esvaziamento, por outro lado é o reconhecimento deste vazio pleno. Nos meus textos, por vezes falo disto chamando-lhe vazio pleno. E este vazio pleno é a natureza última de cada um de nós e de todas as coisas. Numa linguagem mais ocidental, greco-cristã, talvez pudéssemos falar de um mistério. Em última instância, há uma coisa que nos convida não tanto à proliferação das palavras, dos conceitos ou das imagens, mas mais ao silenciamento. E nesse sentido também é uma proposta de esvaziamento. A experiência do mistério é a experiência do verbo grego muan, quer dizer estar de boca e olhos fechados. É renunciar a esta vontade de poder intelectual que nos leva sempre a querer agarrar
agarrar qualquer coisa. Nós não entendemos o conhecer senão como o conhecer de objetos, como o apreender qualquer coisa, o agarrar qualquer coisa. O budismo fala de apego, não só em relação a pessoas, coisas, bem-estar, riqueza, etc., mas também de apego em relação a conceitos, em relação a ideias, em relação a objetos. Mesmo o apego em relação à vacuidade. Um grande filósofo budista, e com isto termino, Longchenpa, diz que a vacuidade é proposta de uma espécie de purgativo universal. Há uma coisa que nos liberta de todos os conceitos. Nos suscite a evacuação de todos os conceitos. Então, mal daqueles que se apegam ao conceito de vacuidade. Porque, então, a vacuidade que visa ser um remédio para nos libertar dos nossos conceitos limitados, se a convertermos num novo conceito, então o remédio converte-se na fonte da doença. Portanto, há uma certa vertente da filosofia budista que convida-nos a experienciar a vacuidade da própria vacuidade. Quer dizer, não nos apegarmos sequer à noção de vacuidade, largarmos também isso. Então abrirmos à experiência do que algumas tradições chamam o não saber, a gnose agnóstica, o desconhecimento, a total ignorância. Não é? Já estou aqui a dialogar com outras tradições que não são necessariamente budistas. Muito bem, então também é o momento de eu me silenciar, pelo menos para já, e me esvaziar desta proliferação de palavras, de conceitos, não é? No fundo. O budismo tem claramente a noção de que mesmo os ensinamentos do Buda, em última instância, são para ser abandonados. O Buda tornou isso muito claro. No Sutra da Jangada, ele diz que tudo o que eu ensino não é mais do que uma jangada. Serve para chegar à outra margem. Ou seja, para transcender a nossa percepção limitada do mundo. Mas, quando usamos uma jangada, não faz qualquer sentido andar com ela às costas, quando tivermos chegado à outra margem, não é? Do mesmo modo, o budismo é para ser descartado. O budismo é uma jangada que serve para fazer uma travessia em direção à sabedoria, ao amor e à compaixão ilimitados, para além de qualquer conceito, de eu e de não eu. Uma vez chegados aí, não faz sentido apegar-nos a um sistema de pensamento, ou um sistema doutrinal chamado budismo. Os Budas transcendem o budismo. Os Budas não são budistas. O objetivo do budismo, o objetivo dos ensinamentos do Buda, não é que haja budismo, é que haja Budas. E quanto mais Budas houver, menos budismo haverá. O budismo é apenas um meio, não é um fim em si. Então há que nos esvaziarmos do próprio budismo. Bom, foi o que surgiu. Agradeço muito a vossa atenção e para já fico por aqui. Muito bem, então, Sr. Dr. Paulo, muito obrigado, muito agradecido por esta apresentação. Têm chegado vários comentários aqui a agradecer e a elogiar a sua apresentação e reflexão que nos ilumina a todos. Passo a palavra à irmã Adelaide, que ela está nominada como perguntas, que era para facilitar a recepção e o envio de perguntas, para agora colocarmos neste momento ao Sr. Paulo. Irmã Adelaide, muito boa noite e muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, Dr. Paulo, obrigada pela sua comunicação. Tenho aqui algumas perguntas que nos foram colocadas e começava por perguntar como se pode explicar ou como se explica que o sofrimento não existe, que é se uma pessoa com cancro está ao lado de nós ou ao lado de alguém a gritar com dor, uma pessoa que está em sofrimento atroz no final com cancro, e como se explica que o sofrimento não existe tendo esta pessoa ao lado que grita? É uma das questões que foram colocadas. Bom, eu creio que eu não pretendi dizer, pelo menos, que o sofrimento não existe em absoluto. Nem o budismo diz isso. Porque se o Buda não tivesse tido compaixão perante o sofrimento dos outros, ele não era Buda. Ele tinha ficado no seu palácio, portanto, o budismo não existiria. Portanto, o budismo tem como valor fundamental o amor e a compaixão. Portanto, como eu disse, não é? Tomar sobre nós o sofrimento dos outros. Agora, o que o budismo diz é que o sofrimento, tal como tudo o resto, não tem uma existência absoluta, tem uma existência relativa. Relativa às causas e às condições que geram sofrimento naquele momento, mas o sofrimento não existe para sempre. Portanto, não é uma realidade última. Agora, existe relativamente, não é?
E quando alguém está ao nosso lado em sofrimento, o que o budismo aconselha é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para libertar essa pessoa do sofrimento. Por vezes, o que acontece é que ao sofrimento físico e ao sofrimento psicológico nós acrescentamos ao sofrimento físico. O sofrimento físico, nomeadamente uma doença como um cancro, é inevitável. Infelizmente é inevitável. Mas já o sofrimento psicológico, inerente à não aceitação do sofrimento físico, à não aceitação da doença, esse pode ser evitado. E, aliás, hoje constata-se que pessoas que praticam meditação, não necessariamente budistas, mas pessoas que praticam meditação, são capazes de viver de uma forma muito diferente as dores inerentes a doenças terminais, por exemplo. Quando aceitam a dor, a experiência da dor física baixa muito consideravelmente. Então é isso que o budismo diz, é que a dor muitas vezes é inevitável, mas o sofrimento mental e emocional pode ser consideravelmente reduzido, através de uma nova atitude por parte de quem está a passar por essa experiência. Muito obrigada, eu espero ter esclarecido quem fez a pergunta. Há aqui uma segunda pergunta. O amor, como citou, é a mais nobre forma de viver. Há em Portugal missões comuns entre a União Budista Portuguesa e outras religiões. Perguntamos, e se sim, isso faz sentido para o budismo? Sim, eu já fui presidente da União Budista Portuguesa, neste momento não tenho essas funções, mas a União Budista Portuguesa, sempre que é possível, desenvolve ações comuns com outras confissões religiosas, não é? Nomeadamente também há algumas formas de ação social, de apoio aos sem-abrigo, e claro que isto faz todo o sentido, não é? Portanto, o budismo tem dois valores fundamentais. Por um lado, a sabedoria, que é ver esta não existência intrínseca dos seres como entidades separadas, e o que é inseparável disso, que é o amor e a compaixão. Na tradição budista costuma-se dizer que a sabedoria, o amor e a compaixão são como as duas asas de uma ave. Uma ave não pode voar batendo apenas uma asa. Portanto, o amor é fundamental. Mas um amor com sabedoria. Porque um amor sem sabedoria pode tornar-se demasiado emocional, demasiado sentimental. E as pessoas podem ficar esmagadas até pela vulnerabilidade ao sofrimento dos outros. Portanto, é preciso também ter esta visão sábia em que o sofrimento existe, mas não é a totalidade da realidade. Há muito para além do sofrimento, mesmo no íntimo de quem sofre. Também há aqui uma pergunta que o esvaziamento leva-nos a um conhecimento de nós próprios e liberdade interior? Sem dúvida. Portanto, não houve tempo para, enfim, desenvolver mais, mas claro que o budismo propõe que haja uma prática meditativa, uma prática contemplativa. Dizer, tudo isto é muito mais facilmente compreendido se nós tivermos uma prática contemplativa e se, por exemplo, começarmos a experienciar que nós não somos aquilo com que habitualmente mais nos identificamos. Nós não somos os pensamentos. Não é? Nós somos um espaço maior do que aquele que é ocupado pela manifestação contínua de pensamentos. Portanto, a consciência é mais do que os fenómenos mentais. Então, peço desculpa, agora esqueci-me exatamente da parte final da questão. Era se este esvaziamento leva-nos a um conhecimento sim. Exato. próprio da liberdade interior. Quando nós começamos a ver que não somos os pensamentos, quando nós, na prática meditativa, aprendemos a deixar ir os pensamentos, sem nos identificarmos com eles, sem lutar com eles, mas também sem os alimentar, nós vemos que o que fica é um espaço aberto, um espaço de silêncio. E esse é um espaço de liberdade, obviamente. E a partir desse espaço de liberdade, nós podemos escolher os pensamentos que queremos ter e queremos desenvolver, e não andarmos como folhas secas levadas pelo vento, arrastadas sempre pelos pensamentos que são, os neurocientistas falam de 300 e 500 pensamentos por minuto, mais 90% involuntários. E nós vivemos quase sempre confinados nesta identificação compulsiva com pensamentos. Nas práticas contemplativas, não só nas budistas, aprende-se que a consciência é um espaço maior do que os fenómenos mentais, e esse é um espaço de liberdade, obviamente. E é um espaço de autoconhecimento profundo. Claro. Muito obrigada. O senhor Paulo falou da profundidade de cada coisa, e há uma pergunta que se podia esclarecer um pouco melhor entre o profundo de cada coisa
e aquele profundo infinito que nós cristãos é o transcendente. Portanto, há um profundo, se o profundo de cada coisa como fala da unidade, se o profundo de cada coisa, qual é a diferença entre o profundo do infinito? Bem, eu, na verdade, isto é eu tenho uma leitura, se calhar, bastante pessoal do budismo e da relação do budismo com outras tradições religiosas. Não é? Eu, pessoalmente, estou convencido de que o que o budismo chama vacuidade é o mesmo que os meus irmãos cristãos chamam Deus. Deus pensado para além dos limites humanos, pensado para além dos conceitos humanos, incluindo os conceitos teológicos, religiosos, etc, etc. Não é? E, portanto, a intimidade de cada um de nós abre-se para o infinito. A intimidade de cada um de nós é o próprio infinito. Não é? E por isso não é surpreendente que nós encontremos, aliás, na linguagem de místicos e contemplativos cristãos, a palavra vacuidade. Até um contemplativo, um teólogo e contemplativo cristão contemporâneo, o professor Martin Laird, que eu leio tudo o que ele publica, ele fala de Deus como uma grande vacuidade que engloba tudo. Isto é perfeitamente convergente com a experiência budista do vazio. Só que o budismo tende a não teologizar esse infinito. Portanto, não lhe chama Deus, mas chama de vacuidade. Que alguém tenha a experiência desse infinito e te chame Deus, para mim é apenas uma questão de linguagem. Porventura, a experiência é a mesma. Estou convencido disso. Também eu queria fazer uma questão, quando falou de que as coisas existem em relação, não nos extremos, no niilismo e ver as coisas em si, e eu gostava que se isto se pode comparar com aquela palavra que diz São Paulo, que tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Esta unidade nossa, de alguma maneira, faz par com a unidade budista? Sim, também. Eu penso que sim, que mesmo algumas metáforas do ensinamento de Cristo, não é, que somos todos enxertos numa mesma vinha, não é? Portanto, somos todos vidros numa mesma vinha, que somos todos membros de um grande corpo místico, que é o corpo de Cristo, não é? A ideia de que já não sou eu que vivo, mas sim Cristo que vive em mim, não é? O que São Paulo diz aos atenienses no Areópago, falando do Deus desconhecido, é nele que somos, que vivemos e que nos movemos, estou a citar de memória, não é? Tudo isto eu vejo como muito próximo da experiência profunda budista. Não é? Nós somos como peixes que vivemos num oceano. Imaginamos separados do oceano, mas não podemos viver separados do oceano. Portanto, vivemos todos numa realidade maior, que alguns de nós podem sentir como uma realidade exterior, mas que creio que quando nós aprofundamos a experiência contemplativa e vivencial deste espaço infinito, nós sentimos que, na verdade, nós somos inseparáveis desse espaço infinito. Não estou eu aqui e o infinito ali, seria impossível. O infinito é a minha própria essência. Muito obrigada. É possível uma visita a um templo budista em Portugal? Alguém pergunta. Bom, na verdade, infelizmente não há propriamente assim templos budistas. Quer dizer, alguns centros budistas têm templos, têm altares, a própria União Budista Portuguesa tem um pequeno templo, não é? E aí é perfeitamente possível visitarem, é? Se contactarem a União Budista Portuguesa, portanto é fácil ir à net, não é? Podem pedir para visitar o templo, ver o altar e o pequeno templo que existe aqui na cidade de Lisboa. Depois há também no site da União Budista Portuguesa, www.uniãobudista.pt, podem encontrar os contactos de todas as escolas budistas presentes em Portugal. Algumas dessas escolas têm pequenos templos e, em alguns casos, visitas são permitidas. Há um templo em Alcácer de Sal, há outros também na Serra de Monchique, no Algarve, há um templo da Escola Theravada perto da Ericeira, agora estou-me a recordar de vários. Portanto, há pequenos templos, na verdade, e se estiverem interessados é contactarem, verem o site da União Budista ou telefonarem para lá e pedirem essa informação e fazer os contactos, e em alguns casos podem visitar-se. Eu próprio tenho agora aqui
Estou a construir um centro de retiros onde também há um pequeno templo, aqui entre Alenquer e Torres Vedras. Há uma pergunta que chegou e que só agora que eu dei conta que estava aqui. Se poderia, por favor, aprofundar a técnica do esvaziamento com a respiração adequada? Bom, se estiverem interessados, podemos fazer aqui um pequeno exercício. Eu penso que sim, que a pessoa que faz a questão Então pronto. é, É muito simples. Nós podemos, e o Buda Gautama aconselhou bastante usarmos a respiração como suporte da meditação. Nós podemos sentar-nos direitos, descontraídos. A ter a coluna direita é o mais importante. E o corpo todo estar descontraído. Podemos largar neste momento as nossas preocupações, seja com o passado, seja com o futuro, seja com o presente. E trazer a atenção para a respiração. Para o ar que entra, para o ar que sai. Os olhos podem estar abertos ou fechados, conforme preferirmos. As mãos podem estar abandonadas sobre os joelhos, ou uma sobre a outra, no colo. Estamos bem enraizados no chão, ou mesmo na terra, através das plantas dos pés. E respiramos. E estamos atentos à experiência do inspirar e à experiência do expirar. E assim temos uma âncora que nos permite não ir tanto atrás dos pensamentos. Na verdade, não queremos esvaziar a mente. Não estamos a tentar deixar de pensar, isso é impossível. Mas estamos apenas a dirigir a atenção para a respiração e assim a deixar de combater ou de alimentar os pensamentos. E isso naturalmente faz com que eles, a pouco e pouco, percam a sua intensidade. É claro que a mente tende a ir atrás dos pensamentos. Quando damos conta disso, regressamos à respiração. E podemos começar a descobrir que há em nós um espaço de consciência silenciosa. Está simplesmente presente, sem juízos, sem comentários, sem apego, sem aversão. Que os pensamentos vão e vêm, mas nós somos fundamentalmente a consciência. Que, apoiada na respiração, contempla os pensamentos sem se identificar com eles. Numa imagem antiga, podemos considerar que os pensamentos são como nuvens, que se formam, transformam e dissipam no céu, e a consciência é o céu. E se há muitos pensamentos, tudo bem, contemplamos. Se há menos, tudo bem também. Se não há pensamentos, nós procuramos meios profundos. Com este apoio na respiração, podemos ganhar liberdade em relação aos pensamentos, na sua grande maioria, involuntários. E podemos experienciar que há em nós um espaço aberto, que há em nós uma presença infinita, silenciosa, amorosa. Este espaço aberto é um espaço de conexão com tudo e com todos. É um espaço sem autocentramento, sem egoísmo. É um espaço de abertura, de disponibilidade.
E ao estarmos atentos à respiração, podemos também contemplar que, no fundo, o que há de mais precioso para cada um de nós já está gratuitamente presente a cada momento. Porque ninguém trocaria por outra coisa qualquer a experiência do ar que entra e a experiência do ar que sai. Nós estamos a experienciar o que há de mais precioso, que é a vida. E podemos encontrar aqui muita da satisfação que procuramos no exterior, sem nunca encontrar. E pronto, é um pequeno exercício que podemos fazer. Muito obrigada. E também há uma pergunta, se pode nos ceder o PowerPoint para podermos também aprofundar um pouco mais, refletir, vir com mais calma, ler. Sim, com certeza. Eu creio que o Padre Simão até terá o PowerPoint. Não é? Muito obrigada. Da minha parte não há mais perguntas. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado por este momento, que terminamos assim com este exercício de respiração. Realmente andamos todos com os pensamentos a mil e é um grande exercício que acabamos de fazer agora mesmo. Muito obrigado. Então, sendo assim, nós chegamos agora àquela parte do desfecho com arte em modo de oração. Não sei se já foi este o momento, se preparou mais alguma coisa. Eu posso propor aqui mais uma pequena experiência. Ótimo, muito bem. Um minuto ou dois. Ótimo, muito bem. Para fazermos este desfecho com arte. E ponho aqui à conversa connosco o nosso responsável, que assim nos apoia neste momento de desfecho com arte. Ora bem, então, continuando a experiência anterior, podemos continuar tranquilamente sentados, descontraídos, e desta vez trazemos a atenção mais para o coração energético, subtil, centro interior do peito. E é como se respirássemos pelo coração. Podemos sentir que ao inspirar, recebemos do coração tudo o que há de bom na vida. E de acordo com as nossas referências espirituais ou religiosas, podemos sentir que o que recebemos diretamente o que há para nós de mais sagrado. E esta energia impregna-nos todas as dimensões do ser, regenera o que houver a regenerar, purifica o que houver a purificar, sara o que houver a sarar. Problemas, conflitos, negatividade, medo, ansiedade, seja o que for. Doenças. E depois, também pelo coração, ao expirar, sentimos que esta energia que podemos sentir ou visualizar como uma luz irradia em todas as direções e oferece-se a todos os seres, sem qualquer exceção. Vamos sentir que recebemos esta luz, esta energia diretamente do coração daquilo que para nós é o mais precioso, mais divino, mais sagrado, que ela impregna-nos completamente, regenera-nos, do fundo do coração, com o amor incondicional, oferecemos-la irradiando em todas as direções, para o bem de todos os seres. E respiramos assim, amorosamente, luminosamente, largando
pensamentos, absorvendo-nos nesta recepção de energia, da luz e na sua irradiação para o bem de todos os seres. Nada mais existe senão isto, neste preciso momento. À medida que fazemos isto, podemos sentir que numa longa expiração nos dissolvemos completamente nesta luz que irradiamos. Esta luz absorve tudo em si, nós próprios, e repousamos num estado para além de qualquer palavra. E depois podemos emergir docemente da experiência e olhar uns para os outros e reconhecer nestas pessoas, nestes rostos, precisamente os seres pelos quais estivemos a fazer isto. Quem estivemos a enviar a luz, o amor. Devemos tentar continuar a manter esta percepção amorosa da vida, da realidade de todos os seres na nossa vida cotidiana. Isto é um exercício formal, mas a ideia é levar isto para a vida cotidiana, e uma das formas de cultivar isto é, sempre que passamos por alguém, desejar que seja feliz, que seja livre de todo sofrimento, e estarmos disponíveis para contribuir ativamente para isso. E é isto. Obrigado pela vossa atenção e pela vossa presença neste exercício. Muito obrigado, Dr. Paulo. Fez com que eu regressasse ao mosteiro tibetano no Nepal, onde eu decidi regressar às minhas raízes culturais e religiosas e ser sacerdote católico. Muito obrigado. E por esta lição sobre a vacuidade e principalmente sobre a plenitude que se encontra nessa própria vacuidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Will. Muito obrigado.